Gente, infelizmente o nosso amigo não veio. Ele falou que ia chegar um pouquinho tarde, mas agora avisou que não vem. E para compartilhar aqui, o Tom também não apanha um pouco. Então, eu vou ler. Você tem o texto, João Vitor? Você tem o texto? Eu tenho. Então, Pode. nós podemos fazer assim. Eu sei que fica chato, quem tem o livro acompanha, né? Mas quem não tem vai ter que ouvir. Às vezes, sem olhar é ruim, né, gente? Mas a hora que vocês quiserem falar, para, a gente para, vai comentando, né? Para não ficar difícil. Então, hoje, a comunicação de Antoine Cousteau. Então, você começa a ler, por favor? A Verinha, eu acho que também tem o texto. Quem tiver, a dona Nair tem, né? A dona Nair, não, falei errado, a dona Honório. E a gente vai seguindo, né? Vai comentando. Na medida que vocês quiserem parar, pode pedir, viu? Para o entendimento ficar melhor. Então, pode ler, João. Antoine Cousteau, né? Membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduzia a Deus. Sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples calceteiro, praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras, consoante os parcos recursos de que dispunha, pois sempre achava meios de assistir os que tinham menos que ele. Se a sociedade de Paris não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque ele pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos do que em vãs satisfações do amor próprio. Além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é, tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. O senhor Canu, secretário da sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou sobre o túmulo a seguinte alocução: Caro irmão Constant, há apenas alguns anos, muitos de nós, e confesso que eu era o primeiro, não teríamos visto ante esta cova aberta senão o fim das misérias humanas. E depois, o nada. O terrível nada. Isto é, nada de alma para merecer ou expiar, e, consequentemente, nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa divina doutrina, aqui vemos o fim das provas. E para vós, caro irmão, cujos despojos mortais restituímos à terra, o triunfo de vossos seus labores é o começo da merecida numa compensa pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa caridade, numa palavra, pelas vossas virtudes e, acima de tudo, vemos a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Levai, pois, caro irmão, nossas ações de graças aos pés do Eterno, que se dignou a dissipar à nossa volta as trevas do erro e da incredulidade, porque, ainda há pouco tempo atrás, nessas circunstâncias, nós vos teríamos dito com a fronte abatida e o coração desalentado. Adeus, amigo, para sempre. Hoje vos dizemos, com a fronte erguida e radiante de esperança, o coração cheio de coragem e amor. Caro irmão, até mais ver. Orai por nós. Isso, vamos parar um pouquinho aí, João? Fiquem à vontade, gente. Então, só lembrando que no dia do desencarne de Antônio Cousteau, um amigo fez essa fala tão bonita, né? Eu achei tão importante no dia do seu sepultamento. Dizendo, então, que ele era um homem de bem, né? Aqui fala que ele era calceteiro. Calceteiro é porque ele fazia as calçadas. Então, se via que era um profissional simples, né? Mas era um homem de profundo amor, respeito, né? Olha o que fala. E aí a pessoa que também faz
tem essa fala, né, no dia do sepultamento dele, lembra que graças à doutrina que naquele momento eles estavam mudando, né, de ideia, que antes achava que quando morria acabava tudo, que não tinha Deus, tal, e que hoje, graças à nova doutrina, as coisas mudaram. Eles já sabiam que estava sepultando apenas o corpo, né? Que Deus é nosso Pai, que nos provê, mais ou menos isso, né? Olha lá, hoje vos dizemos, com a fonte erguida e radiante de esperança, o coração cheio de coragem e amor. Caro irmão, até mais ver, orar por nós. É bonito, né, o testemunho de alguém que mudou de ideia depois que conheceu a doutrina dos Espíritos. Então, já não é uma despedida eterna, é um até logo. Então, sabemos que esse Antônio Cousteau era um homem de bem, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode falar, por favor. Eu ia falar. Eu Então, ia fala. falar. E é muito bom, porque aqui você vê que o secretário mesmo da Sociedade de Espírita de Paris, Outreau, ele foi profundo materialista, né? E né, ele parece carregar profunda admiração pelo Antoine Cousteau, o que é realmente muito importante ressaltar, né, que ele era calceteiro, né? Que aqui até tem uma nota no meu livro, que é o trabalhador que calça as ruas, né? Coloca pedra, paralelepípedo e coloca as calçadas. É muito importante perceber a humildade, né? Que ele depois ele vai demonstrar nas comunicações, mas que também a quantidade de sabedoria, né? Sempre lembrar. Muito bem, João. Isso tudo é importante, né? Mas alguém podemos continuar? Então, vamos lá, João? E a admiração era justamente por ele ter sido um homem caridoso, né? Ter o pouco, mas o pouco que ele tinha, ele sabia compartilhar com o próximo, né? É mesmo, né, Ana? Eu acho que foi muito bem lembrado isso que você falou. Hoje ainda estava ouvindo aquele papo das 9, do André Trigueiro. Eu gosto de ouvir. Às vezes eu ouço só um pedaço, assim, e ele estava falando sobre isso. Ele falou, gente, mesmo que você às vezes tenha dinheiro para comprar, ele está falando isso por conta da Black Friday. A gente precisa ver se realmente precisa daquilo, né? Porque às vezes você não precisa, para que você vai comprar? Tem tanta gente precisando da sua ajuda, né? Tem tanta gente precisando, tem orfanatos, tem instituições, e aquele dinheiro você pode colaborar. Achei interessante ele falar isso. E a Ana Luísa lembrou o que está falando aqui. Ele tendo pouco, ele ainda ajudava, né, Ana? É, Isso que é bonito, né? é altruísmo isso, né? Mesmo, exatamente. E é interessante que às vezes a pessoa que tem pouco é a que tem mais fraternidade e altruísmo, né? Às vezes a gente observa muito isso, né? Talvez até seja porque a pessoa saiba, né? Mais do que aquele que tem muito. Ela entende mais, né? Pode ser que seja É isso que me veio em mente agora, né? Aquele que já passou pelas dificuldades, né? Que já passou fome, que já passou todo tipo de necessidade, muito sofrimento. Então, quando você experimenta isso, você sabe o que é isso, então você reconhece no outro a dificuldade que o outro está passando. Acho que isso é um tipo de um impulso, assim, que você diz, não vou ajudar o outro, porque eu sei o que ele está passando, né? Eu já passei, então eu sei, eu vou ajudar. sabe direitinho, né, Ivete? É. A Lucélia colocou assim, gente, hoje a necessidade material é imensa, mas os materialistas também precisam de ajuda. Claro, né? Concordo, Lucélia. É isso mesmo. Lucélia, os materialistas precisam muito mais. São os que mais precisam, porque eles ainda não estão conscientes, né? Às vezes, dessa posição ou dessa visão materialista deles, e não acordaram ainda. Às vezes, aqueles que já acordaram estão tentando, né? De uma forma ou de outra, equilibrar isso, saber que existe um mundo espiritual, que existe a necessidade material,
nós somos, né, vamos dizer assim, bidimensionais, né? Nós somos matéria, mas nós somos espírito também. E quando a gente não tem esse conhecimento, essa noção dessa bidimensão, e você está cego para isso, e é puramente materialista, acho que é uma condição muito ruim. É uma condição assim que realmente a gente precisa mais de ajuda do que qualquer um outro. É verdade, ela colocou aqui também, né? Que eles. Já até esqueci, deixa eu voltar aqui para ver. Que imagina, Mas pode falar, Ana. por outro lado também, há materialistas que são mais caridosos e praticam a caridade com desinteresse pessoal. Então, fica aí, né? Às vezes mais do que muitos espiritualistas, que são religiosos, né? Mas não abrem mão do interesse pessoal e não compartilham, não tem esse altruísmo às vezes. Então, isso aí independe de ser materialista ou espiritualista, né? É verdade. Aquele que mais praticar a caridade, desprovido de interesse pessoal, esse terá melhores condições, mesmo ele não acreditando na continuidade da vida após a morte. Mas ele tem aquela noção, parece que social, né, Ana Luísa? Eu conheço pouquíssimas pessoas. Mas eu conheci uma pessoa que se dizia materialista, tudo, mas de um altruísmo, assim, invejável. Pois é. Né? É isso mesmo. Mas eu encaro que, quando se fala de materialismo, eu encaro muito mais, não a pessoa que possui, a independente que possui muitos bens, assim, mas a pessoa que se apega mesmo ao materialismo, que sai da caridade, assim, mesmo aquela que não possui tanto, mas que preza mais pelo benefício pessoal, pelo ganho, mesmo que não seja de renda, né, de dinheiro, dizendo de forma bruta, né? Aquela que não preza só por isso, mas também preza pelos ganhos pessoais que ela pode obter com relações e tudo mais, né? Isso acho que se encaixa também em materialismo. Pode ser uma leitura, sim. A pessoa pegada, um avarento, né? Também pode, mas... Então, vamos lá, João? João, deixa eu falar. Hoje, eu acho que você tem toda a razão de pensar assim, não é na questão só assim da matéria bruta mesmo, né? Mas é isso que você falou, é esse apego a paixões de uma forma geral, né? É um materialista. É isso mesmo. E às vezes a gente que se diz espiritualista também tem esse comportamento, né? Isso aqui é triste, hein, Ivete? Isso aí que é triste. Então vamos lá. Só um minutinho, que eu me perdi. Um dos médiums. Ah, sim, achei. Um dos médiuns da sociedade obteve ali mesmo, sobre a sepultura, ainda entreaberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos presentes, inclusive os coveiros, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era realmente um espetáculo novo e surpreendente, esse de ouvir palavras de um morto, recolhidas no seio do próprio túmulo. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Minha sepultura ainda não está fechada. E, no entanto, mais um segundo e a terra vai cobrir meus despojos. Mas vós o sabeis. Sobre esta poeira minha alma não será enterrada. Vai planar o espaço para subir a Deus. Assim como é consolador poder dizer ainda, apesar do invólucro partido. Ó, não estou morto. Vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos. Orgulhosas manifestações não correm sobre o seu túmulo. E, contudo, amigos, crede-me,
Imensa multidão aqui não falta, e os espíritos bons seguirão convosco, e com essas mulheres piedosas, o corpo que aí já has estendido. Pelo menos todos acreditais e amais o bom Deus. Ó, certo que não. Não morremos só porque o nosso corpo se aniquila, esposa bem-amada. Doravante estarei sempre ao teu lado, para te consolar e te ajudar a suportar a prova. A vida será rude para ti, mas com a ideia da eternidade do amor de Deus planificando teu coração, como te serão leves os sofrimentos. Parentes que amparais minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a. Sede para ela irmãos e irmãs. Não vos esqueçais de que na terra todos vos deveis assistência, se quiserdes entrar na morada do Senhor. E vós, espíritas, irmãos amigos, obrigado por terdes vindo dizer-me adeus até esta morada de pó e lama. Mas sabeis perfeitamente que minha alma vive para a imortalidade, e que irá algumas vezes vos pedir preces, que não me serão recusadas, para me ajudar a marchar nesta via magnífica que me abristes durante a vida. Adeus a todos que aqui estáis. Poderemos nos rever noutro lugar que não neste túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Orai pelos que sofrem. Até mais. Gente, que coisa linda! Sim. Muito lindo. Então, Marlene, mas o materialista a que o texto refere especificamente é aquele tipo de materialista que talvez não seja tão apegado à matéria, mas aquele que não acredita na continuidade da vida após a morte. Você tem razão. Aqui no texto é isso mesmo. É verdade, verdade. No contexto agora ele É. deixou bem. É esse mesmo. Ô, gente, mas que Muito. coisa maravilhosa, hein? Olha o nível desse espírito, hein? Como diz, não tinham nem jogado a terra em cima do caixão e ele dá essa Pois é. comunicação, hein? Ia ressaltar esse detalhe, que o período de. Ia ressaltar esse detalhe, que realmente foi um período de perturbação muito curto. Assim, para ele pode ter parecido longo, mas depois ele vai falar que não pareceu longo, não. Mas outra- assim, Viu o que ele fala para a esposa dele, né? sim. Que ela vai sofrer, mas que ela vai resistir e pede para que todos a amparem. Olha que bonito. Serve para todos nós essa lição, né? E para você ver como que prece é importante, né? Nos Vários espíritos mais elevados, onde não eles prece. estiverem. A senhora quer falar, dona Nair? Pode falar. Não, meu bem, pode continuar. Cristiane, vamos ver o que a Lucélia fala, gente. Não é o primeiro, opa, aí eu tenho que abrir, é porque ele passa logo, aí eu tenho que abrir aqui o chat. Não é o primeiro espírito que diz estar depois junto aos entes queridos, e que também tem de haver determinação no plano de lá quanto de cá. Exatamente, né? E outra, o espírito que, nesse nível aqui, né, gente, ele é um espírito bem desprendido, né? E eu penso também, não sei se vocês concordam comigo, como que estava no início da doutrina espírita, e é claro que esses espíritos também tinham condições, a espiritualidade permitia, até para deixar bem claro, né? É assim mesmo, gente, pode ficar tranquilo, né? A morte não existe. Porque hoje a gente não tem muitas notícias desses fatos. Eu já ouvi dizer que quando desencarnou o Newton Boechat, acho que era o Felipe que contava isso, que enquanto as pessoas, os acompanhantes, os amigos, familiares entraram no cemitério para que ele fosse sepultado, ele estava na porta do cemitério e parece que entrou um amigo, não sei, eles conversaram. Ele não entrou lá, não. Se ele achou melhor não entrar, eu acho que eu também não entraria, não. Mas, então, eu penso que talvez seja isso, até para deixar bem escancarado mesmo, que a morte não existe e que os espíritos continuam junto com os seus depois, né? E é claro que esse espírito tinha condições. Não sei, o que vocês pensam, gente, sobre isso?
Eu penso que é igual na comunicação anterior eu esqueci o nome do espírito anterior, do Jean Renault. Ele ressalta bem que essas manifestações dos espíritos, elas vieram no início, mesmo para chamar atenção e para dar a instrução inicial, né? Agora, o que se acontecer de novo é só, como diria a Marlene, né, para puxar nossa orelha, porque a gente esqueceu. E outra coisa também, vejam que foi uma manifestação espontânea, né? O amigo, né? Sei lá, parente, estava lá, e a comunicação dele parece que é meio que uma resposta ao que o secretário da sociedade havia falado, né? Ele vai dando como se fosse uma resposta. Muito, muito bonito isso. Vamos continuar então, João? Vamos. Está fechado seu microfone. Não sei se você começou a ler já. Oh, meu Deus, eu sempre esqueço. Se eu não fizer isso, não sou eu. Toda semana. Ahn, aqui, aqui. 3 dias mais tarde, evocado num grupo em particular, o espírito Cousteau ditou a seguinte comunicação por outro médium: a morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram. Mas para vós não há outra expressão senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Ó, meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra, o de ver tremular os estandartes do espiritismo. Ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras. Quantas claridades ela traz aos homens de boa vontade, aos que romperam as terríveis cadeias do orgulho para proclamar bem alto a sua crença em Deus. Orai, homens, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade, se te fora dado compreender, mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhes reconhecerem as vontades e a elas se submeterem. É por teus raios luminosos, ciência bendita, que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Eu vou parar aqui porque essa de o mestre e o operário virão a confundir-se. Eu vou parar nesse parágrafo porque eu queria fazer uma ligação com as nossas reuniões de quinta-feira, né, da Joana de Ângeles. Se eu tiver enganado, se eu tiver muito fora da curva, vocês me avisem, né? Mas aqui. A Ana Luísa vai pegar a direção. É isso. O que você quer falar? Mas esse de o mestre e o operário e não confundir-se. Eu lembro que uma vez, nas reuniões que eu participava, ele estava falando da gente fazer a nossa identificação com Deus, de se identificar, né, que faz parte do nosso processo de evolução psicológica. Eu acho que até no livro anterior, quando a gente estava estudando o encontro com a paz e a saúde, não em busca da verdade, mas que a gente tem essa identificação divina, né? Isso daqui me chamou a atenção. Eu lembrei muito dessa reunião quando eu li esse parágrafo. Quer falar alguma coisa, Ana? Se eu não conseguir. Isso aí é fato que o João está dizendo, né? Inclusive, isso é espiritualidade. É justamente essa conexão com o nosso Deus interno, que nós temos, né? Um Deus dentro de nós, como diz
Joana de Ângeles, como diz de Jung, né? E temos também esse Deus que é imanente, que emana de nós, e o Deus transcendente que está fora de nós, nosso Pai Criador. Então, à medida que nós conectamos com esse Deus interno, nós entramos também em conexão com o Deus transcendente, nosso Pai Criador. É isso mesmo, né, João, que você queria? Isso, a Ana arrasou. Espera aí que É. a Luciana está falando. Só um minutinho, eu vou ver, gente. Olha, ela colocou aqui assim para nós. Aqui fala um dia que a ciência vai mostrar a toda a humanidade a existência espiritual. A ciência espírita, ela está perguntando, ela não está afirmando. Vou repetir. Aqui fala que um dia a ciência vai mostrar a toda a humanidade a ciência espírita. A ciência espírita vai mostrar a espiritualidade, né? Para todos nós. O que vocês acham? É isso que está falando aqui? É isso que ela está perguntando. Eu acredito que sim, É isso, porque, né, Ana? porque o Espiritismo é a ciência da alma, é a ciência do espírito. Ciência do espírito, né? A matéria é a ciência que cuida, a ciência comum. Agora, o Espiritismo cuida especificamente da ciência do espírito. Espírito. Kardec deixa isso muito claro no Livro dos Espíritos. Eu acho, quer ver? Vê se é isso mesmo, Célio, o que a Ana falou e que está escrito aqui. Ó, meus amigos, que belo espetáculo sobre a Terra, o de ver tremular os estandartes do Espiritismo. É bem isso, né? Se Deus quiser, né, gente? Sabe o que eu penso também? Que daqui sei lá, se um futuro próximo, um futuro distante, não vai ter ciência espírita, ciência comum, ciência isso, ciência aquilo, religião, espiritismo, catolicismo, evangélico, né? Conheceremos a verdade e é sobre ela que nós vamos trilhar, né? Não haverá essa divisão, né? Porque sairá o véu, né? Que encobre aí os nossos olhos, né? E a gente vai conseguir ver as coisas de forma mais clara, né? É isso aí, eu acredito nisso, Cris. Né? Agora não sabemos quanto tempo, né? Vai demorar só um pouquinho, viu, Cris? Depende dos nossos méritos, né? Então, depende. Eu acho que a Terra vai caminhar, né? Eu acho que a ciência comum, né? O espírito, Kardec fala que o espiritismo não é da alçada da ciência comum, porque ele é ciência do espírito, né? Então, a ciência comum já está caminhando para isso. Tanto é que nas escolas de medicina já tem a matéria medicina e espiritualidade. Então, isso é um passo muito importante, eu acredito. Importantíssimo. Claro. Né? Para descortinar isso aí, conforme a Cris colocou para nós. É verdade. É isso que eu acho também, Ana, Cris, né? A ciência comum, porque a gente fala assim, que a ciência do espírito associada ao espiritismo, mas vamos falar da ciência comum, a abrangência vai ser muito maior. Já tem muitos estudos aí, não só, né? Essa questão aí da ciência comum está pesquisando, mas tem o José Lacerda de Azevedo, ele é um grande pesquisador, né? Ele não se limita a falar assim, do espiritismo, mas ele busca a prova, né, mais da ciência comum mesmo, de que há realmente algo, né, que transcende, né, que é a alma. Então, eu acho assim, que daqui para frente, como tudo, né, nós vamos ver uma evolução assim, muito rápida. E esse tema né, da questão da espiritualidade, eu acho que vai caminhar passos largos. E como a Ana disse, a medicina já está entendendo e buscando, né,
caminhos que, para entender o ser humano de uma forma assim, holística, integral, ela tem que considerar, né, a parte espiritual, porque senão não há cura. Ontem mesmo eu ouvi uma palestra maravilhosa que a conclusão foi o seguinte: saúde é um estado de consciência. Aí depois ele desenvolveu como saúde é um estado de consciência, a consciência está onde? É um atributo do espírito. Então, saúde e doença, até ele fala doença aqui que não seria o oposto de saúde, né? Mas a doença quase que seria um recurso para restabelecer a saúde, né? Então, os conceitos estão mudando muito, assim, a gente houve um palestrante assim, trazendo um paradigma diferente, muito diferente. Então, eu estou ouvindo assim, com mais frequência, com pessoas diferentes, com autores de livros diferentes, não só vinculados ao espiritismo, mas parece que nós estamos caminhando assim para uma mesma direção. E isso só deixa assim a gente muito feliz, né? Que vai ser rapidinho aí essa mudança. Para o bem de todos. É verdade absoluta, né? Então a gente, todos vão caminhando para isso, né? A Ana, acho que vai falar, pode falar. Um dos médicos que está cuidando de mim, ele pratica medicina holística, certo? E interessante que é nele quem eu mais confio. E quem me indicou ele foi a doutora Aiko, certo? Então, eu estou com o neurologista, eu estou com a doutora Aiko, porque afetou meu olho direito, eu estou com o doutor Lázaro, que é praticante da gastro e acupunturista, e praticante dessa medicina holística. E estou com a endocrinologista, certo? Então, são vários médicos, né, cuidando de mim. O que eu mais confio é nesse que pratica a medicina holística. Ele é muito estudioso. E a doutora Aiko me disse, olha, a medicina dele é avançada, bem avançada. E tem sido muito bom para mim, muito bom mesmo. E me disseram, eu não sei, mas tudo indica que sim, que ele é budista. Você sabe que ele já trilhou o caminho do Ele era espírita. O doutor Lázaro, né? Ele foi espírita e virou budista. Ah, é? Então, eu não sabia. Ele era meu Trabalhava aqui médico. no Hospital Allan Kardec, Ele trabalhou no Hospital Allan Kardec. na parte espírita, não como médico. Qual o nome dessa pessoa? É o doutor Lázaro. Uma vez eu consultei com ele, ele me explicou que, na opinião dele, o espiritismo era... Ele acha que o budismo é mais amplo, em algumas explicações que ele tinha dúvida, e que o espiritismo às vezes fica muito restrito, então por isso ele mudou para o budismo. Mas ele é excelente, sim, doutor Lázaro. Quer ver? Vamos ver, Lucélia fala alguma coisa aqui também. Espera aí, gente. Eu penso que a ciência comum vai interferir também. Aí ela lembra da contribuição do Ian Stevenson e outros, né? E depois ela coloca assim, o doutor Lázaro fazia trabalho gratuito no asilo onde eu trabalhava. É uma pessoa batalhadora, né? Eu também tenho notícias dele faz tempo. A Lucélia já tinha me falado sobre esse aspecto dele aí, né? Caridoso. Mas olha, eu queria falar um negócio, pegando aí a fala da Cristiane sobre as religiões. De fato, hoje, religião é um avanço, né? Se a gente considerar, porque nos religa a Deus, carrega aí o Evangelho de Jesus, pelo menos as religiões cristãs. Mas todas as religiões que acreditam em Deus, elas colaboram. Mas, por outro lado, você vê que tem ainda muita rivalidade, né? muita rixa, já houve até guerra aí, matança. Mas
elas têm ajudado, né? Eu falo isso por mim mesmo, né? Agora, eu acho que isso vai ter um outro nível, que é esse que a Cristiane estava falando, no futuro, que um outro nível acima das religiões, onde nós, né? Porque quando perguntaram a Jesus, o Pilatos fez uma pergunta lá a Jesus, ele falou: eu conheço o amor e a verdade. Né? Então Jesus, quando veio, ele não... É lógico que ele estava desenvolvendo um projeto, primeiro, do monoteísmo. Né? Ele lançou por monoteísmo desde Abraão, né? Desde Abraão, Moisés, e houve uma continuidade, tanto é que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá as 3 revelações, Moisés, Cristo, tudo ligado. E o Cristo também se ligando ao Espiritismo, quando ele diz que ia rogar ao Pai para enviar um outro Consolador. Mas ele não falava nada de religião em si, como rótulo. Né? Então, eu creio que a humanidade vai avançar para esse outro nível, acima das religiões, mas com a crença, né, firme em Deus, na verdade e no amor. Eu acho que nós vamos superar isso daí. Tem que superar. É isso, Né? Tônio, é isso mesmo. Inclusive, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, naquele congresso que nós fomos lá em Santos, né, Marlene? Ele disse, quando a espiritualidade atingir as massas, aí chegaremos nesse nível aí, né? Onde o espiritismo já chegou. Então, as ideias espíritas, né? Elas vão atingir as massas, não o espiritismo em si, mas as ideias espíritas. E aí vai acontecer isso aí que você está afirmando, né? E que a Cris também disse. Vai chegar lá. E vai ser um momento lindo, né, gente? Porque assim, isso sem prescindir da matéria. sim, porque a matéria é importantíssima para nós, esse corpo físico, né? Esse mundo material que nós vivemos, nós precisamos da matéria. O espírito precisa da matéria para ele se manifestar, né? Então, é por isso que nós reencarnamos e tudo mais. Vai chegar num ponto que nós não precisaremos mais reencarnar. Nós só encarnaremos em missões, né? Verdade. Como fez Jesus. E outros espíritos, né, de escola. Que, por exemplo, as religiões são importantes. Eu acho que todas elas têm a sua importância, porque cada pessoa vai se vincular à religião que ele tem mais afinidade, que responde às suas necessidades, né? Mas acaba que as religiões, às vezes, separam, né? Não deveria, né, gente? Não deveria. Não, são importantíssimas. Nenhuma religião poderia separar uma pessoa de outra, né? Porque ser religião se pressupõe a espiritualidade, mas acaba que acontece isso. Então, a hora que chegar esse momento aí que vocês estão comentando, vai ser maravilhoso. É um paraíso. Então, e isso também, Marlene, que você disse, serve para a política, porque a política deveria nos unir e não nos separar, não polarizar, nos dividir, né? Concordo. Também. E eu penso também que quando a gente chegar nesse estágio, e se Deus quiser, quero estar aqui, não quero ir para o chupão, não. A questão da medicina também vai ser outro patamar, né, igual a Ana está comentando. As nossas enfermidades vão ser tratadas olhando o nosso psicológico, nosso espírito e o nosso corpo.
como uma coisa única, né? Que a medicina hoje tradicional, você está com uma dor de cabeça, você vai lá, trata a dor de cabeça, mas não vê a origem da sua dor de cabeça, que pode ser um problema psicológico, né? Um trauma, depressão. Então, isso vai mudar também, né? Eu fico imaginando, às vezes eu vejo os filmes lá do futuro que a pessoa entra numa máquina, assim, aquela máquina ela consegue visualizar dentro do corpo de uma forma nítida, né? Hoje nós temos máquinas modernas, mas assim, coisas além da nossa imaginação, né? Então até as nossas enfermidades vão ser mais tratáveis. Eu acredito que num futuro aí, sabe lá quando, ninguém mais vai morrer de câncer, de diabetes, enfim, vai ter outra, a ciência vai evoluir também para que nós possamos viver mais tempo nesse corpo físico. Igual a Ana falou que é tão importante, né? E tão frágil. Mas que na realidade isso já acontece, né? A medicina teve um avanço enorme, se você for ver. Mas vai avançar mais ainda. Sim, mas vai avançar para caminhar para a espiritualidade, que é... Exatamente. Exatamente, para ver aí quais são os nossos, as nossas enfermidades físicas relacionadas ao nosso espírito. Né? Você vai entrar no consultório, ele vai te ouvir, né? O médico ou a médica vai te ouvir de verdade, vai saber direitinho. Eles estão melhorando, a gente observa isso principalmente nos médicos mais novos, ou os que não são novos, mas estudam mais, né? Eles já procuram ver a pessoa como um todo, né? Já considerando mais humano, né? É humanidade, uma dose de humanidade aí maior no tratamento, né? Porque, infelizmente, gente, está saindo disso, mas a medicina, não sei se é porque é um curso que é muito caro, é um curso caríssimo, né? Pode ver que, regra geral, quem faz um curso de medicina, pessoa que tem recursos, com raras exceções. Então, a pessoa fala, bom, eu investi muito nisso, minha família investiu muito nisso, agora eu tenho que ter os dividendos aumentados. Então, infelizmente, tem isso também, né? A gente também tem e além disso, Marleninha, a pessoa que chega ali no curso de medicina, né, ela já vem de uma classe alta, porque para passar em medicina precisa ter um nível, né? Às vezes ela chega ali naquela realidade para lidar com as pessoas mais carentes, uma realidade que ela não conhece, que ela nunca viu, ela não sabe o que é fome, o que é miséria, o que é estar com dor de estômago porque não comeu nada. Então tem esse fator também, né? Mas por outro lado também, existem médicos que você percebe que são assim, mais materialistas, mas são verdadeiros humanistas. E já tem outros que não têm nada de humanismo, nada, nada, nada. Também. Existe um livro, A Alma da Medicina. Ele é um livro psicografado por Robson Pinheiro, e o espírito é um médico, é um físico, na verdade, né, que depois estudou medicina. Ele ajudou na parte física, lá de bomba atômica, na Segunda Guerra Mundial. Aí, no meio do caminho, ele viu que o que ele estava fazendo não estava correto. Aí ele tentou mudar, mas na tentativa ele e a família foram mortos. Mas ele estudou medicina e tudo mais para começar a tratar as pessoas. E ali, nesse livro, ele já fala desse médico que ele pode ser, entre aspas, um ateu, né? Não ter nenhum lado religioso, né? Ou prática religiosa, mas na hora do atendimento ele comenta, né? Que em pensamento ele fala assim: me ajude a realizar essa cirurgia, que corra tudo bem, me guie, sabe? Então, ele relata como espírito que ele acompanha os médicos durante os processos cirúrgicos. Ele comenta que aquele que não tem religiosidade nenhuma, nesse momento, em pensamento, 3, 4 palavras, ele, né, já consegue angariar uma ajuda do alto, de muita luz, para realizar aquilo que ele tem que realizar. E isso é um livro, assim, com muita coisa interessante e bem atual. É uma prova, assim, a medicina é uma profissão muito linda, né, gente? E como todos os lugares, tem os bons, tem os
que estão aprendendo, né? E vamos que vamos. Vamos ver se a gente termina, então, para fechar o do Cousteau, João. Senão o Deixa Vitor eu... puxa a nossa orelha. O que Oi? você quer falar? Não, eu ia falar de que, tipo, a medicina, assim, pelo menos pelo que eu venho acompanhando nos últimos anos, ela tem mudado muito sua visão, ainda bem, né? A própria... Ele é da área da saúde, João Vitor. João Vitor tem autoridade para falar. Pode falar. Isso, é só um pezinho na área da saúde, não é lá Mas grande. né? Mas, é, mas assim, pelo que a gente vê na... A própria OMS mudou a definição de saúde, né? Antes era só... Saúde era tido como plenitude física. Hoje eles já expandiram para um bem-estar físico, psicológico e social. E não apenas uma estabilidade. Antes eles usavam uma palavra que remetia à estabilidade. Agora se trata de bem-estar. Espiritual, João. Sim, sim, sim. O seu Eles incluem também o espiritual. Felipe fala A doutora Aiko ainda falou para mim, a espiritual. última vez que eu estive lá, semana passada, ela falou, saúde é um bem-estar físico, social, emocional, espiritual. Hoje é esse conceito aí Ambiental. que existe também, né? Bem, Exatamente. isso mesmo, João. Essa Então, mudança- vamos, João. Oi? Vamos Muito terminar essa leitura, porque aí, sobrando tempo, a gente vai comentando. Só para fechar esse texto do Cousteau. Certinho. Por onde eu tinha parado? Eu parei no parágrafo do mestre operário. No terceiro parágrafo. É por teus raios luminosos, ciência bendita. Eu já li esse, não li? Não, não deu. É por teus raios luminosos, ciência bendita, que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís como primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita, amigos. Prossegue e um dia, como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis: a morte é vida, ou antes, um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, contentes por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças em troca do pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto, temi por instantes ser obrigado a voltar ao infeliz corpo, mas não tardou que me desse conta da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o mestre que tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia e lhe agradecia, pois o livro dos espíritos despertara em mim, em minha alma, os impulsos de amor ao Criador. Obrigado, meus bons amigos, porque me atraístes para junto de vós. Dizei aos nossos irmãos que estou muitas vezes com o nosso Sansão. Até outro dia, e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte no combate. Daí por diante, o Sr. Cousteau manifestou-se constantemente na Sociedade de Paris e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamento que caracteriza os espíritos adiantados. Esse senhor Cousteau não era fraco, não. Muito bonita essa lição de hoje, né? Eu achei, Ana, achei tão bonita. Aí, agora a gente tem tempo assim para comentar. Para abordar vários aspectos, né? Nós tiramos várias ilações importantes hoje, né? Eu achei. Sempre a gente tira, né? O Vitor vai assistir semana que vem, vai ficar até... Nossa, vai Você ficar gravou, Sônia? Você está gravando? Bom, porque depois ele quer ver. Ele vai ficar feliz, né? Hã? Ele vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz.
Olha que bonito que fala aqui, por teus raios luminosos, ciência bendita, ó, isso que a Ana Luísa falou, é ciência do Espírito, é uma ciência bendita, que eles lá chegarão e compreenderão. Vamos ver o que a Lucélia está falando aqui. Espera aí, gente, eu tenho que ver aqui. A Lucélia fala assim, que antes, né, sobre o comentário das religiões, ela falou assim, infelizmente, hoje, muitas religiões, ou melhor, seitas, usam a religião como fim material, infelizmente, né? E depois ela fala assim, que ele compara a vida a um pesadelo passageiro, é verdade, né? Gente, eu falo que quando a gente lê essas mensagens aqui, desses espíritos, eu, pelo menos, não fico com medo de partir, não. Parece que até bom, né? Dá mais coragem, né, Marlene? Dá coragem. Dá mais coragem. Mas a hora que a gente chegar naqueles outros, em nossos coleguinhas... Ainda está nos espíritos felizes? A Lucélia disse que nem ela. Ai, que bom, Lucélia. O que você falou, Tony? Ainda está nos felizes? Ainda nos felizes. Olha, você não viu o senhor postou aqui? Que maravilha, gente. O negócio aí vai cair, hein? Dá mais coragem de esperar as placas. Dá, Ana. Mas eu falo assim... Quando chegar nos infelizes, aí nós vamos desanimar. Eu falar, morrer, não. É isso que eu ia falar. Se chegar nos parecidos com a gente, nós falar, não quero, não. Colegas, né? Até mesmo, eu acho que até mesmo quando a gente vê os infelizes, a gente vai se atentar. Porque aqui a gente vê o velho ditado, né? Aqui a gente vê o que a gente faz se a gente for pelo amor. Lá nos infelizes, a gente vai ver que a gente vai tomar uma bronca maior, mas também a motivação vai ser... Não, nós estamos brincando aqui, né, João? Mas vamos falar assim, com franqueza. Todos nós que estamos aqui, nós temos os nossos defeitos inúmeros, cada um sabe do seu, ou não sabe, né? Porque às vezes a gente não sabe, né, Ana? Não encontrou o autoconhecimento ainda. Mas nós temos qualidades, todos nós. Nós temos também, né? Verdade. Nós temos as nossas virtudes, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu acho que vai dar para ir sim, numa boa, né? Dá sim. Ô, João, até porque se não der, nós vamos assim mesmo, né? A hora que chegar a hora. Faz o melhor que pode enquanto puder. Depois é só... Feliz também. Como a gente tem muitos amigos, a gente sempre ora uns pelos outros, então vai ter, nós vamos ter essa retaguarda. A Lucélia também está dando uma colaboração aqui, vamos ver. Ânimo, pessoal. Tá falando. O plano espiritual sempre vai ser melhor que esse planeta. Falou a verdade. Que esse planeta de provas e expiações. Você falou a verdade, Lucélia. Não vai ser pior, né, gente? Queria comentar, pessoal, o seguinte, que a gente não deve se afligir pela questão de estar menos ou mais evoluído, né? Ser menos ou mais imperfeito. Isso é um trabalho que eu faço comigo no sentido assim, de que tudo é um processo, né? Que aquele que hoje é anjo, ele não nasceu anjo, ele teve uma trajetória, ele teve suas imperfeições, ele ainda tem que burilar, né? Então, eu acho que é um processo. O importante é esse autoconhecimento, né? Você saber dentro do possível, né? Porque autoconhecimento também é uma coisa que diz que a gente vai levar a eternidade, esse autoconhecimento, né? Constante. Então, não tem assim, eu me autoconheço, não existe isso. É um processo infinito. Então, assim, não se sentir aflito, não se sentir desprezado, não se sentir menor por isso, né? Que valha menos ou mais, mas que é um processo que cada um está no seu ritmo e que nós vamos chegar lá, né? E se sentir bem com isso. Acho que o importante é isso. É isso mesmo, viver o seu dia a dia feliz consigo mesmo, alimentando a esperança que amanhã, poxa, eu não gostei disso, eu vou amanhã ser um pouco diferente, vou tentar não fazer mais isso que eu não gostei,
Não consegui fazer ainda, caiu, bom, vou levantar de novo, vou tentar de novo. Mas é importante essa relação, assim, de paz consigo mesmo, né? E de acreditar que hoje eu estou assim, como um dia a Marleninha falou, eu adorei, ela disse assim, nós estamos na nossa melhor versão. Cada um de nós aqui está na sua melhor versão. Então, se sentir bem, pensar, isso é um processo. E eu ainda digo mais, é um processo infinito. Não tenham pressa, viu? É isso Pois mesmo. é do átomo ao arcanjo. O arcanjo já foi átomo. É isso mesmo. A Lucélia também referendou aqui o que a Ivete falou, é isso mesmo. Eu adorei a nossa reunião, né, gente? Quando nós formos para o plano espiritual, nós teremos que passar pela avaliação, né? Da vida que tivemos aqui. Então, vai ser melhor do que aqui. Falou, é verdade. A gente tem Depende, né? Vai ser melhor assim, depende de como nós vivemos. É isso mesmo, Tony. Cada um vai enfrentar o tribunal da própria consciência. Vamos pensar, nós temos assim, na cultura, quando a gente fala assim, avaliação, eu vou passar ou eu vou ser reprovado. E quando a gente fala, nossa, se eu for reprovado e não conseguir ir para o mundo de regeneração e prova, um mundo de regeneração, né? Não mais de expiação e provas, poxa, se eu não conseguir, isso é um martírio, isso é uma dor. Isso é porque eu acho que a cultura, em termos de avaliação, quando você é reprovado, é uma coisa ruim. Mas vamos pensar que é uma avaliação que, no caso de reprovação, isso eu converso comigo mesmo, por isso que eu estou falando para vocês. No caso de reprovação, eu tenho que entender o seguinte, eu não conquistei os requisitos necessários para viver num mundo de regeneração. Então, eu não vou viver bem lá. Se eu retornar, eu vou aprender e aprimorar aquilo que eu já comecei. Então, as duas coisas são boas. Eu não vejo o fato de estar retornando para um mundo que não seja de regeneração. É verdade. Aí você vai ser uma melhor aluna, né? Eu vou ser uma aluna boa, vou aprimorar aquilo que está faltando e vai ser melhor para mim. Então, eu não vejo pontos que sejam desfavoráveis. Se eu for, ótimo. Se eu não for, eu vou aprimorar aquilo que me falta, né? Então, eu tento ver assim, porque muitas pessoas estão apavoradas. Eu falei isso porque falaram aí que no mundo espiritual vai ser melhor do que o que nós estamos vivendo aqui. Por isso que eu falei. A Lucélia que falou. Que vai ter uma avaliação, né? Então vai depender. Agora, a gente caminha sempre para frente. O que não deu certo, as escolhas que nós fizemos erradas, nós vamos corrigir elas. Aí é a luta nossa. Nós somos seres fadados ao progresso. Não tem retrocesso. Pode estacionar. A caminhada é sempre para frente. Gente, então... É isso mesmo, Tony. Eu concordo com você. E cada um vai enfrentar o tribunal da própria consciência. É verdade. Por isso que a gente já tem que caminhar com mais leveza nisso, né? Por exemplo, olha, eu tenho tais defeitos ainda, mas eu também tenho as qualidades, eu estou me esforçando para a gente não chegar na hora de enfrentar esse tribunal, né, Ana, da própria consciência, a gente também não ser muito punitivo com nós mesmos, né? Não nutrir sentimento de culpa, né? A culpa é que faz a gente ser punitivo.